Olá, hoje estamos começando mais um DBcast e vamos falar sobre algo muito importante. Quem não cuida da sua mente não tem como cuidar do seu corpo, porque mente e corpo fazem parte de um mesmo movimento, só que todo o comando do nosso corpo vem da nossa mente. E eu quero trazer aqui para vocês hoje algumas coisas um pouco diferenciadas de tudo aquilo que eu já venho trazendo para vocês. Porque muitas pessoas acabam achando que o trabalho é a única coisa que é importante, como eu já fiz lá atrás, e se descuidam de si mesmos, se desconectam. E principalmente, muitas vezes, desconectam a mente do corpo. Só que eu quero trazer aqui para vocês hoje uma visão sem julgamentos e sem religião envolvida, mas algo que é importante de nós entendermos. O nosso corpo, ele funciona através da habitação do nosso espírito. Porque quando o nosso espírito se desliga do corpo, o nosso corpo físico morre e ele não tem mais serventia para absolutamente nada. Enquanto um espírito habita o nosso corpo físico, nós precisamos cuidar dele. E a nossa maior conexão de todo o nosso ser, nós temos vários órgãos vitais, mas todos os órgãos eles têm a sua função. Só que quando a nossa mente ela está danificada, porque nós não estamos cuidando dela, nós adoecemos a nossa mente e automaticamente a gente adoece também o nosso corpo por não ter dado atenção para os sintomas que a nossa mente vem trazendo. Como eu sempre faço, eu vou trazer um exemplo meu aqui para vocês. Quando eu tive síndrome de pânico lá atrás, eu não tive sintomas assim, como quando eu tive o burnout, que a minha mente travava. Quando eu tive a síndrome de pânico, eu comecei a sentir sintomas físicos. Eu sentia falta de ar. Eu sentia, às vezes, o meu corpo trêmulo. Eu tinha muitos sintomas físicos. Eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. E mesmo que eu estivesse muito cansada, eu não conseguia dormir. E o meu sono, ele era superficial. Qualquer coisinha eu acordava. Mas não era o meu corpo que estava adoecido, era a minha mente. Porque o pânico vem da mente. Mas naquela época, era muito pouco falada das doenças da mente. E os médicos estavam procurando resolver os sintomas físicos. Mas não tinha como resolver os sintomas físicos, porque quando fazia exame do pulmão, do coração, estava tudo bem. Não tinha problema algum. Mas eu sentia muito ataque cardíaco, que é o coração disparar. Eu sentia, às vezes eu estava andando na rua e eu sentia o meu coração disparar. E eu não sabia o que fazer para que eu voltasse a controlar. Então, a minha respiração, ela ficava ofegante também, porque o coração estava bombeando muito rapidamente o sangue. Ele estava funcionando fora das atribuições normais dele. Assim como isso gerava falta de ar, porque os pulmões não estavam conseguindo dar conta de todo aquele movimento. Isso fazia com que as minhas células do corpo também gerassem um tumulto ali. Então, todo o meu corpo ficava descontrolado, desregulado. E eu não sabia o que fazer com todas aquelas questões que eu trazia. Então, a primeira coisa era procurar um médico para tratar desses sintomas físicos. E eu falava para o médico os sintomas físicos que estavam acontecendo. E eles faziam exames para detectar como estava o funcionamento do coração, do pulmão. Estava tudo normal. Só que quanto mais os médicos faziam exames e me diziam que estava tudo certo, tudo bem, pior eu ficava.
Porque eu falava, eu devo ter algo muito grave. Ninguém descobre o que eu tenho, ninguém me trata. E as coisas foram intensificando, piorando. Às vezes, quando eu deitava para dormir, parecia que a minha cama tinha espinho. E às vezes eu estava dormindo no sofá com a TV ligada. Eu entrava no meu quarto, deitava na minha cama, buf, os olhos arregalavam e eu não conseguia dormir. A sensação que eu tinha a todo momento é que eu ia morrer. Este era a sensação que vinha para mim a todo momento, de que eu ia morrer. Só que, num dado momento, o meu chefe, que nessa época eu já trabalhava, ele conversava comigo e um dia ele falou, eu já tive tudo isso que você está sentindo. Só que não era nada físico. E eu fui a um médico, num consultório próximo ali do local onde eu trabalhava. E esse médico me deu 2 caixinhas de calmante natural e me disse, toma esse remedinho aqui. Se fizer efeito, eu te aconselho a procurar uma psicóloga. E naquele momento eu tomei uma decisão. Eu tomei o remédio. Uma semana depois, estava tudo bem. Eu estava dormindo. Estava mais tranquila. E eu decidi procurar a psicóloga. Quando eu comecei a conversar com ela, explicar tudo o que estava acontecendo, explicar que o médico tinha me dado aquele medicamento, que eu estava conseguindo dormir tranquilamente, imediatamente ela me disse, você está com síndrome de pânico e você precisa se tratar comigo. E eu comecei a fazer aquele tratamento. E fui fazendo tratamento com psicólogo e as coisas foram acalmando. Eu fui entendendo muitas coisas que estavam acontecendo comigo e eu fui me tranquilizando. Mas quantas pessoas no mundo, por limitações, por receios, por achar que não tem dinheiro para pagar, por não querer que as outras pessoas taxem de alguma coisa, acabam não buscando a ajuda que eu busquei lá atrás. Porque eu queria me curar, eu queria ficar bem. Mas eu não sabia como fazer isso sozinha. E muitas vezes o nosso maior problema é querer fazer tudo sozinho. Porque muitas vezes, dentro do nosso próprio sistema familiar, a gente não recebe ajuda, a gente não recebe apoio, a gente não recebe incentivo. Só que, como adulto, o meu maior incentivador tem que ser eu mesmo, porque quem está sentindo a dor? Quem está sentindo a dor é quem tem que buscar a melhoria para a sua vida. E eu tô contando isso para você entender como que a nossa mente, ela está o tempo todo conectada com o nosso corpo físico. E quando nós negligenciamos as nossas questões emocionais, aí o nosso corpo começa a entrar em sofrimento. E eu posso exemplificar aqui várias coisas. Por exemplo, câncer, são mágoas acumuladas. Problemas de rins são normalmente ligados a medos inconscientes. Problema de pulmão está muito ligado à tristeza que essa pessoa traz. Então, vários órgãos do nosso corpo, eles estão entrando em sofrimento porque nós não estamos cuidando do nosso emocional. E todas as doenças, elas podem ser melhoradas quando nós cuidamos do nosso emocional e até evitadas. Porque uma pessoa com emocional saudável, ela melhora o seu sistema imunológico e automaticamente ela faz com que o seu corpo esteja em harmonia, porque a sua mente está em harmonia. Sabe aquela mente barulhenta que fica o tempo inteiro ali, 1000 pensamentos e 1000 coisas e que você tenta fazer coisas diferentes, você tenta focar em algo, você não consegue, isso já mostra um desequilíbrio no seu emocional. Quando a gente vai se curando e a gente vai melhorando o nosso lado emocional, nós vamos trazendo paz para a nossa vida, nós vamos trazendo leveza, harmonia e automaticamente mais saúde física e emocional também. E é por isso que a PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela traz muito essa questão que mente e corpo são
uma coisa que complementa a outra. Só que a gente tem sempre que lembrar que o nosso corpo é habitado por um espírito. E esse espírito, ele precisa também estar bem. Nós precisamos cuidar também da nossa espiritualidade, independente da tua religião. Você precisa cuidar da tua espiritualidade também. Porque esse é o terceiro pilar. É o que muitas pessoas chamam do terceiro cérebro. Você precisa estar bem com seu espírito, com sua mente e com seu corpo. Isso tudo estando harmonizado, você estando conectada com esse tripé, você tem muito mais saúde e você consegue realizar muito mais coisas em menos tempo. Hoje fala-se muito da questão da produtividade, só que uma mente barulhenta ela não consegue ter alta performance. Uma mente desequilibrada, sabe aquela pessoa que quando não consegue algo, grita, berra, xinga, joga as coisas? É uma pessoa ainda que está vivendo lá como aquela criança de 2 anos de idade, birrenta, que acha que vai resolver tudo no grito porque é o recurso que ela tem. Muitas pessoas hoje, por ter uma mente barulhenta, estão vivendo nesse universo como se fosse uma criança. E aí tem dificuldade para prosperar, tem dificuldade para crescer, tem dificuldade para conquistar aquilo que deseja. E isso está trazendo cada vez mais destruição para o ser humano. A falta de inteligência emocional está destruindo cada vez mais o ser humano. Porque eu escuto muita gente dizendo, é difícil lidar com pessoas. E eu respondo, é fácil lidar com pessoas quando eu consigo lidar bem comigo mesma. Quando eu estou conectada comigo. Porque quando eu estou desconectada de mim, apartada de mim, eu não consigo realmente me conectar com mais ninguém. Porque eu não tenho uma conexão profunda comigo. Eu costumo brincar e dizer assim, você quer ter relações saudáveis, você quer ter prosperidade, você quer ser uma pessoa mais leve, mais feliz, pega o submarino e viaja dentro de si mesmo primeiro. Porque quando eu consigo entender os sinais que a minha mente dá, o que o meu corpo dá, quando eu tenho uma conexão boa comigo espiritualmente falando, eu consigo me conectar e me relacionar com qualquer pessoa, porque eu me torno uma pessoa interessante, eu me torno uma pessoa que se conecta, eu me torno uma pessoa que cria laços e relações com as pessoas. Só que é importante fazer um parêntese aqui. Quando você está desperto, quando você tem uma mente tranquila, você consegue perceber as coisas que estão acontecendo no seu entorno e tomar decisões rápidas, tomar decisões inteligentes, tomar decisões que vão te ajudar a ter uma melhoria, um crescimento. Porque o que faz muitas vezes com que a gente aceite coisas ruins perto de nós, maus tratos inclusive, é uma mente barulhenta de alguém que não consegue se auto-observar. Se eu não consigo entender os sinais que a minha mente dá, os sinais que o meu corpo dão, como que eu vou conseguir perceber o que as outras pessoas estão fazendo comigo? É por isso que muita gente está vivendo uma vida ruim, uma vida que aceita qualquer coisa e depois reclama da vida que tem. Porque quando eu não crio laços profundos comigo, eu não tenho uma identidade bem definida, eu não tenho valores e princípios bem definidos, eu acabo aceitando qualquer coisa que vier do mundo e eu atraio qualquer coisa. Quando a gente está conectada conosco, quando eu tenho uma identidade bem definida, eu consigo fazer as coisas, eu me sinto merecedora de ter o melhor desta vida.
Eu busco opções diferenciadas na minha vida e eu consigo, inclusive, trazer prosperidade para a minha vida, relações saudáveis para a minha vida. Eu me conecto com pessoas de outro nível. Porque as nossas conexões, as pessoas que muitas vezes estão próximas de nós e nós estamos reclamando delas, nós atraímos tudo aquilo. Porque pode observar uma coisa. Às vezes a pessoa trata você mal, mas ela trata outras pessoas bem. Não é porque ela tem a marcação contra você. É porque nem você se trata bem. Nem você tem uma conexão profunda consigo mesmo. Nem você está se dando o melhor. E as pessoas só vão te dar aquilo que você se dá, porque tudo parte de dentro de nós para o resto do mundo. E quando você está com a sua identidade bem definida, você também conhece as suas capacidades. Você sabe tudo aquilo que você é capaz de fazer. Você sabe também que mesmo coisas que você não tem ainda o conhecimento para executar, você pode aprender. Porque você sabe o quanto você é uma pessoa inteligente. Nós somos seres treináveis. Nós podemos tudo o que nós quisermos. Nós somos muito mais poderosos do que nós imaginamos um dia que seríamos. Nós somos treinados para algumas coisas e não fomos treinados para outra. Só que aquilo que você não foi treinado, que você sente falta, você pode se dar, você pode aprender. Só que todas as vezes que nós ficamos vibrando naquilo que nos falta, a gente está atraindo escassez, dor, sofrimento, a gente está atraindo mais falta. E quando nós estamos alinhados com as nossas capacidades e nós temos essa ciência de que nós podemos tudo aquilo que nós quisermos verdadeiramente, é o momento em que nós também nos sentimos merecedores. E as coisas começam a chegar sem esforço. E isso é algo que eu digo. Por que que nós não precisamos nos matarmos de trabalhar como muitas vezes fomos treinados para isso? Olha, estude muito, trabalhe muito para que você possa prosperar na vida. Quem trabalha muito não prospera, porque não tem tempo para descansar, não tem tempo para criar estratégias, não tem tempo para observar de fora aquilo que está acontecendo dentro da sua própria vida. E é por isso que muitas empresas abrem e fecham, porque quem falha uma empresa não é a empresa, a pessoa jurídica, é o ser humano que está por trás dela na parte de administração. Só que muitas vezes esse ser humano, ele está ali tão querendo controlar tudo, por medo de que alguém faça algo errado, ou por medo de que aquela pessoa deixe o cargo e vá embora, e ele está atraindo exatamente isso, porque nós atraímos aquilo que nós pensamos, nós materializamos, porque é energia. A energia se materializa de acordo com aquilo que nós estamos vibrando. Medo, falta, são baixíssima vibração, são sentimentos de escassez, de não merecimento, de não confiar nas suas capacidades, porque não tem uma identidade bem definida. Porque muitas vezes não tem sequer a liderança desenvolvida, porque não consegue confiar em ninguém, porque não confia em si mesmo. Percebe como tudo parte da nossa identidade. Tudo parte do nosso treinamento, daquilo que nós acreditamos. Quando a gente fala de crença, nós falamos daquilo que nós acreditamos, que nós compramos como uma verdade absoluta. E aquilo que nós compramos como uma verdade absoluta é gravado no nosso inconsciente e está lá operacionalizando e atraindo. Só que pode atrair tanto coisas boas como coisas negativas. E é por isso que precisamos ressignificar. Só que quando eu estou em contato com a minha mente, eu estou entendendo ali a minha mente, tem coisas que eu vou trazendo para a minha consciência
E aquilo que eu trago para minha consciência, eu consigo trabalhar melhor. E eu consigo, com a ajuda de alguém especializado, trazer um novo significado. Eu trabalho muito com dinâmicas de alto impacto emocional e com intervenções. Por quê? Para tirar os sentimentos negativos de alguns fatos vivenciados no passado, eu preciso ressignificar esses fatos. Só que eu preciso acessar o meu inconsciente, olhar para aquilo e tirar o sentimento de dor, de falta, de abandono, de escassez, aqueles sentimentos que me prendem lá embaixo. E a partir do momento em que eu tiro esses sentimentos de dor, eu continuo lembrando dos fatos, porque não quero esquecer de nada na sua vida. Quem esquece tem doença cerebral degenerativa, Alzheimer, amnésia e por aí vai. A nossa vida, a gente tem que lembrar de absolutamente tudo. Mas qual que é a diferença? Se eu lembro, se eu ressignifiquei, eu lembro sem sentir dor. E por que eu falo tanto disso? Porque eu já tive muitas questões dolorosas. Abandono altíssimo, rejeição altíssima, que são feridas emocionais, culpa, medo. Isso tudo me trazia muita dor. Isso me levou para o pânico. Isso me levou para o desespero. E isso não me trazia nada de bom, só me trazia coisas ruins. E nós precisamos sempre avaliar o que estamos aceitando, o que estamos carregando, o que a nossa mente está falando, o que eu estou vibrando, o que eu estou recebendo, por que eu estou atraindo isso? Sabe aquele porquê das crianças que questiona por que isso, por que aquilo outro, e às vezes a gente acha ruim? Precisamos voltar para aquele lugar de fazer os questionamentos. A administração tem uma ferramenta que chama 5W2H, que faz algumas perguntas. Eu não vou falar dela completamente aqui, mas são algumas perguntas. O que, quem, quando, como, por quê? E aí vem vindo essas perguntas. E às vezes nós precisamos parar um pouquinho, principalmente quando a gente está em sofrimento, e se fazer algumas perguntas, e se indignar com algumas situações que estão acontecendo na nossa vida. E buscar alguém que consiga nos ajudar a sair desse looping. Porque às vezes a gente fica repetindo, porque não temos o conhecimento, a habilidade desenvolvida para sair dali. Porque quando se trata de outras pessoas, é muito mais fácil, você estar olhando a situação de fora, você está dissociada daquela situação. Então, é mais fácil para você opinar e tomar uma decisão. Mas quando se trata de nós mesmos, existem sentimentos envolvidos. Existem, às vezes, pessoas que nós gostamos muito, até amamos. E é mais difícil para nós nos conscientizarmos. A gente acaba se conformando e aceitando. Só que o se conformar e aceitar vai continuar te deixando numa vida ruim. Quantas pessoas morrem por viver relações abusivas e tóxicas? O que é uma relação abusiva e tóxica? É se relacionar com alguém doente emocionalmente, que vai te sufocando, porque ele não sustenta a vida dele também. E por que eu atraí essa pessoa? Porque eu também tenho doenças emocionais que precisam ser tratadas. Ninguém se conecta, uma pessoa saudável, ela não vai se conectar com alguém doente, só se for para ajudar essa pessoa a se curar. Olha as tuas relações, observa quem está perto de você. Porque aquilo que nós vemos de errado no outro, que às vezes nós falamos muito do outro,
Na verdade, tem mais a ver conosco do que com o outro, porque o outro é só um espelho, ele está só esfregando na nossa cara aquelas questões que nós precisamos olhar e a gente está negligenciando. Só que quanto mais eu negligencio a mim mesma, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha própria vida, pior a minha vida vai ser. Mais dor eu vou sentir. Só que não é só dor física, é dor emocional também. Eu tenho uma mentorada que ela sempre me liga e ela diz assim: você me traz paz. Porque eu levo recurso para ela lidar com situações difíceis e dolorosas que ela não sabe como administrar. Porque antes de levar esse recurso para as outras pessoas, eu precisei trazer esses recursos para mim. Eu precisei entender que eu era uma pessoa muito esburacada, muito vazia, muito sem recursos para administrar a minha própria vida. Eu não tinha uma identidade. Automaticamente, eu não conhecia as minhas capacidades, as minhas habilidades. Automaticamente, eu não me sentia merecedora de muitas coisas. Eu simplesmente aceitava. Só que aceitar é dar poder da minha vida para o outro. E isso volta para mim como peso, como dor, como sofrimento. E às vezes a gente sai, por exemplo, de um emprego e arruma outro e se conecta com pessoas igual a do anterior. Porque enquanto eu não resolver aquela questão que está dentro de mim, eu vou continuar atraindo pessoas que vão esfregar na minha cara aquilo. E como resolver isso? Primeira coisa, observa, por que eu tive que passar por isso? Por que eu tive que me conectar com essa pessoa? Por que eu tive que passar por esse sofrimento? O que eu preciso aprender aqui que eu ainda não sei? Essa é a forma de se indignar e de dizer, não, eu não aceito, porque a minha vida, Denise, a minha vida só começou a mudar quando eu me indignei e falei, eu não aceito mais esta vida. Eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para ser maltratada. Eu não nasci para ser pobre. Eu não nasci para viver em dor e sofrimento. Eu não nasci para viver doente. Eu quero viver, mas eu quero viver com qualidade. Só que eu não sabia como construir uma vida de qualidade. E foi aí que eu fui para o mundo do desenvolvimento humano para descobrir o que eu não sabia e por que todas aquelas questões estavam acontecendo comigo. Só que muita gente fica ali se fazendo de vítima, se martirizando, comentando sobre aquela situação ruim, negativa, direto com todo mundo que está perto, falando disparadamente, mas não busca ajuda para sair daquela vida e construir uma nova vida. Porque sim, minha gente, uma vida de qualidade, uma vida de alto valor, uma vida com a mente saudável e automaticamente com o corpo saudável é uma construção. Porque eu preciso me treinar novamente para situações maiores e melhores. Você só chega onde você tem conhecimento para chegar. Você não passa por uma barreira se você não tiver a ferramenta certa para destruir aquela barreira para construir um túnel ou uma ponte. Imagina que aqui onde está esse microfone é uma barreira que eu preciso passar. Eu tenho 3 opções. Eu posso construir um túnel, eu posso construir uma ponte, eu posso desviar para os lados ou eu posso derrubar. Na verdade, são 4 opções. Derrubar esse obstáculo. Só que se eu não tiver as ferramentas certas, o conhecimento adequado para isso, eu não consigo fazer nada. E às vezes a pessoa fica ali parada, olhando para aquela barreira e não consegue fazer nada. E aquilo trava a tua vida. Trava e continua ruim. E continua doloroso, e continua em sofrimento. Só que se você não fizer nada, se você não cuidar do teu emocional, se você não cuidar da tua mente,
você vai continuar adoecendo o teu corpo, você vai continuar sem recursos para passar essas barreiras. E você vai continuar, inclusive, na escassez, e você vai continuar achando que os teus sonhos não dão certo porque você não consegue fazer nada. Porque você não nasceu para ser feliz, porque isso, porque aquilo, vai buscar justificativas para se conformar com aquela vida negativa. Mas não é assim que nós merecemos viver. Eu busco hoje trazer muita consciência para as pessoas sobre isso, porque eu precisei sentir na minha pele por várias vezes. Foi muita dor e muito sofrimento que eu passei. Muito. Até eu ter coragem de dizer assim, eu preciso resolver o que está me maltratando tanto e me fazendo sofrer tanto. Mas como que eu vou resolver isso? Quando eu me fiz essa pergunta, como? Eu entendi que sozinha eu não ia conseguir fazer nada. E foi o momento que eu comecei a buscar ajuda, receber esta ajuda de vários lados diferentes, e fui construindo, e fui dando um passo de cada vez, e fui subindo, e fui trazendo recursos, e fui observando tudo que estava à minha volta. Porque quanto mais a nossa mente se cura, mais a gente percebe tudo de negativo, de ruim que está à nossa volta. Foi preciso quebrar muitas correntes, foi preciso ter muita ferramenta para derrubar toda aquela fortaleza. Só que, sabe o que é pior? É que você vai construindo muros, barreiras, colocando armadura, você vai buscando se proteger de tal forma que quando você percebe, você vira prisioneiro de si mesmo. Porque você, como no meu caso, havia desistido de me relacionar, estava aceitando qualquer coisa, relacionamentos ruins, sendo abusada, inclusive no trabalho, principalmente sofrendo de abuso emocional. E estava tentando fazer alguma coisa, chorava muitas vezes, sozinha, me sentia sozinha e sentia que a minha existência muitas vezes não fazia sentido. Eu nunca tive coragem de atentar diretamente contra a minha própria vida. E você pode dizer assim, mas eu nunca tentei me matar. Mas não é só conscientemente quando a gente tenta se matar. Eu estava tentando tirar a minha vida de forma inconsciente. Nunca cortei os pulsos, nunca coloquei uma corda no pescoço, nunca fiz nada disso. Mas as pessoas que fazem isso é porque elas não conseguem sustentar a tamanha dor que elas estão sentindo, tamanho sofrimento que elas estão passando. E é tudo dor emocional, não necessariamente dor física. Porque a dor emocional, ela é silenciosa. Às vezes, a pessoa está ali perto de você, rindo, brincando, mas por dentro ela está um caco. Mas ela não quer mostrar. Ela não quer ser fraca, ela não quer se expor. Porque ela se sente tão sozinha, tão abandonada, tão rejeitada. Às vezes ela foi traída e ela não tem coragem de expor essas feridas. Porque a ferida do abandono e da rejeição todo mundo tem. Alguns em maior grau, outros em menor. A gente precisa cuidar disso, para que a gente tenha essa vida de qualidade. E quando a gente começa a olhar para a nossa mente, olhar para o nosso corpo, entender que todos aqueles pesos, aquele lixo emocional, a gente pode jogar fora e ficar em paz, é muito bacana. Porque, inclusive, para aprender coisas novas, quantas pessoas tentam estudar e não conseguem? Porque não consegue ter concentração. E hoje, cada vez mais, estão se criando rótulos. É narcisismo, é TDAH, vários rótulos que se criam. Algumas pessoas é por causa da mente barulhenta. Algumas pessoas que hoje são taxadas de narcisistas, elas são assim para se autoproteger.
Eu não vou mais criar sentimentos por ninguém, porque toda vez que eu me envolvo com alguém, ou eu sou traída, eu me decepciono, eu me frustro. Então, não vou mais criar laços com ninguém. E às vezes essas pessoas vêm de tanta dor e tanto sofrimento, inclusive crianças dentro do útero materno, também. Precisa se tratar essas pessoas, precisa cuidar do emocional dessas pessoas. Essas pessoas, elas precisam olhar para dentro de si e ter vontade de se libertar de todas essas coisas. Porque tudo na sua vida vai partir de você, nada vai partir dos outros. Porque eu me incomodei tanto com todas aquelas coisas que estavam, todos aqueles pesos que eu carregava, todo aquele mal-estar que eu sentia, que eu busquei fazer algo por mim. Mas eu vejo pessoas que não são assim. Gente, tem pessoas que comem excessivamente, têm compulsão alimentar, depois passam mal e jogam tudo fora por problemas emocionais. Pessoas com vícios em bebida, em cigarro, em drogas, em sexo, são pessoas que estão muito feridas emocionalmente e elas estão buscando um pouco de prazer. Essas pessoas que comem excessivamente até passar mal, isso é uma compulsão, isso é um vício de tanta dor emocional que essa pessoa tem. Ela precisa agradar os outros para ter uma gotícula de atenção, para se sentir um pouquinho amada. Aquelas pessoas, às vezes, que entram no endividamento, que compram coisas demais para mostrar para os outros que têm algo, também têm uma necessidade muito forte de amor, porque nem elas têm amor por si mesmas. A gente só tem como dar para o mundo o que nós temos para nós. E quando você está bem resolvido com o seu auto-amor, com a sua autoestima, com o seu auto-valor, é quando você tem uma identidade definida, que vem da tua mente. Do treinamento, a gente tem a mente consciente, mas a maior parte disso está na nossa mente inconsciente, que a gente não consegue acessar. E às vezes você tem memórias lá no fundo do baú que até você esconde de si mesmo para não sentir dor. E tudo isso precisa ser colocado para fora, você precisa olhar para essas situações e ressignificar. E eu ressignifico isso através das dinâmicas de alto impacto emocional, das intervenções e de outras ferramentas que eu tenho para ajudar as pessoas a sair dessa dor e desse sofrimento. E isso, quando você começa a se trabalhar, você não precisa chegar no cúmulo da dor. Deixa eu contar uma coisa. Essa semana, uma mentorada minha ligou para mim e disse o seguinte: eu estou pensando em tirar a minha própria vida porque eu não aguento mais sentir tanta dor. Eu não aguento mais ser explorada. E imediatamente eu conversei com ela, mostrei para ela que aquele caminho não era o caminho que ela deveria seguir e que ela precisava mudar. E é justamente esse tema de hoje foi baseado nisso que eu ouvi desta pessoa que é minha mentorada, que eu já trouxe muitos recursos. Só que ela tem uma família extremamente abusiva e que não quer ver ela indo para frente. E tem inveja de tudo aquilo que ela está conquistando. Então, está tentando puxar ela para baixo, está tentando derrubar. E se ela não estivesse comigo, ganhando esta força, construindo esta fortaleza de pessoa, entendendo quem ela é no mundo e que ela pode sim dizer não, e que ela tem sim o merecimento de ter as coisas boas que ela está conquistando, o que seria dela? O que ela estaria fazendo agora? Porque, minha gente, isso é algo muito sério. Infelizmente, tem muitas pessoas tentando contra a própria vida, porque não sabem mais o que fazer para sair da dor e do sofrimento e com essa mente barulhenta. Só que morrer não resolve. Não resolve.
Porque quando você estiver do outro lado, se você tirou a própria vida, você também vai ter pesar, porque você poderia continuar vivendo. Só que dentro desse processo de organização da nossa vida, de criação da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento, a gente passa por um profundo sensação de luto, porque são muitas mortes, muitas coisas que a gente carregava que vão ficando para trás. E a gente precisa organizar tudo isso. E morte não é só física. Morte também é de passagens. Quando nós abrimos um portal de passagem e a gente vai para uma nova vida, aquela vida antiga morreu. E a gente precisa vivenciar o luto daquilo ali. Quando você fica triste por alguma coisa, você precisa entender por que você ficou triste com aquilo. Você precisa resolver aquilo dentro de você internamente para que a paz volte a reinar dentro de você. Porque nós somos seres humanos, a gente vai continuar tendo sentimentos. A gente vai continuar tendo emoções. Só que as emoções, elas vêm e você não pode fazer nada com isso. O que eu consigo ressignificar são os sentimentos. Eu consigo mudar os sentimentos. E quando eu estou com aqueles lutos todos organizados dentro de mim, a minha vida muda completamente. E eu passei por um longo processo de luto. Foi um luto atrás do outro dentro do meu processo de desenvolvimento, de crescimento, para chegar no ponto que eu estou hoje e estou avançando cada dia mais. E tudo isso se deu por minha decisão, porque eu decidi olhar para o passado, ressignificar o que precisava, mudar o sentimento daquilo que precisava para construir esta nova vida que hoje é uma vida que reina de paz, de harmonia, de felicidade e de conquistas. Ainda tenho muito para conquistar, ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu me trabalho diariamente, mas eu me respeito demais. Eu me amo demais, eu me vejo como uma pessoa muito rara e valiosa. E esse conhecimento eu estou trazendo porque eu quero que você também tenha essa vida. E que prospere, prospere muito, se sinta merecedor e se liberte de todos os padrões que você vem repetindo. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Quando você começa a trabalhar a si mesmo, a mudar a sua vida, a melhorar, a criar a sua própria identidade, organizar suas capacidades, os seus princípios, os seus valores, você também modifica o seu DNA. E quando você modifica o seu DNA, você também transforma o seu sistema familiar. E você traz melhorias para quem veio depois, que são os seus filhos. Porque eles vão ter uma vida muito diferente. Então, quando você se trabalha, você honra quem veio antes de você, que honrar não tem a ver com convivência nem com amor. Já falei isso várias vezes, faço questão de repetir. Mas você entende que a partir de agora você é livre para construir o teu caminho. Então, você solta os elásticos invisíveis. Você sabe que os teus ancestrais, eles fizeram o que eles davam conta de fazer. E você os honra por isso. Porque você chegou até aqui com todos os ensinamentos que eles te trouxeram. Mas você, a partir de agora, se permite fazer diferente sem repetir e sem rebelar. Quer repetir é fazer igual. Quer rebelar é seguir o sentido totalmente oposto. Eu não preciso fazer isso. Eu vou seguir o meu caminho, fazendo as minhas escolhas e tomando as minhas decisões. De forma consciente, porque agora eu tenho uma identidade, eu tenho valores e princípios. E eu sei das minhas capacidades e eu me sinto merecedora de ter o melhor desta vida. E é isso que eu vou conquistar. E o meu pensamento muda, a minha mente se acalma e o meu corpo fica mais saudável. Porque espírito, mente e corpo estão sincronizados, indo na mesma direção. E é isso que eu desejo para você. Ficamos por aqui hoje nesse podcast, o DBcast. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva
pode deixar o seu comentário, a sua dúvida aqui embaixo no local, que eu faço questão pessoalmente de olhar todas as dúvidas, todos os comentários, e estar interagindo com vocês. Até o próximo podcast.